Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução dessa super questão aqui, né, realizada pela empresa Instituto Access, né, de uma universidade chamada Universidade de Grupi. Se eu não me engano, essa prova é um vestibular de medicina, uma questão interessante que fala de função trigonométrica, beleza? Então acompanhem comigo a resolução dela agora. Vem comigo. Em 2020, o hemocentro de um hospital tem recebido doações de sangue seguindo uma variação periódica. Considere que o número D de doações seja dado de forma aproximada pela expressão. Então, tem uma fórmula aqui, uma função matemática que descreve as doações, né, em função do tempo T, né, T em mês, variando de 1 a 12, sendo que 1 é janeiro e 12 é dezembro, né? De acordo com o exposto, o mês do primeiro semestre que teve maior número de doações. Então a gente tem que ser muito inteligente nessa questão, a gente tem que ser esperto nessa questão. Estou copiando novamente a função aqui. A função é 2, atenção, menos. Vou até mudar a cor, que caracteriza ela ser periódica, ela ser trigonométrica, que é esse cosseno aqui. Aqui você tem π sobre 3, t menos 2, beleza? Essa é a minha função. Qual é a sacada? Galera, a função trigonométrica, quando a gente fala de maior valor, ou eventualmente se ele falasse menor valor, a gente tem que ver os extremos da função trigonométrica. E os extremos da função trigonométrica sempre será ou mais 1 ou menos 1. Nesse caso, o que seria interessante para a gente? 2 mais 1 ou 2 menos 1. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse sinal aqui. Então, a gente vai fazer um jogo de sinal. Ou seja, o interessante para a gente é o menos 1. Por quê? Menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 2 mais 1, que vai dar 3. Então, essa função vai dar 3. E aí, milhar vai dar tipo 3.000 doações. Então, a primeira interpretação é descobrir qual extremo a gente vai usar. O extremo que a gente precisa é o extremo negativo, é o extremo menos 1. Porque com esse menos vai dar mais, então vai ter uma soma ao invés de uma subtração com o número 2. Ok? Então, essa é a primeira grande interpretação. Ou seja, quero, né, que o cosseno dessa parada toda aqui seja igual a menos 1. E quando que o cosseno é menos 1? Eu costumo fazer um pequeno círculo trigonométrico. O cosseno a gente analisa sempre o eixo X, né? O eixo horizontal. Né? E aí a gente tem esse sinal aqui, para frente positivo, para trás negativo. Onde, a pergunta que não quer calar é, onde que o cosseno é negativo? Com valor 1, ou seja, onde que o cosseno é menos 1? Aqui o cosseno é mais 1, aqui e aqui o cosseno é 0 e o início da reta aqui, ó. Aqui o cosseno é menos 1. Esse local aqui é exatamente aonde? No 180 graus, certo? Então, quando isso daqui tiver o valor de 180 graus, vai corresponder exatamente a menos 1. Mas 180 graus a gente usa radianos. Você está vendo que a função tem aqui π, né? Então a função está configurada no modo radiano. A gente usa então exatamente π. Π é a representação de 180 graus, né? Π radiano é a mesma coisa que 180 graus. Então, a resolução da questão vai se dar agora. Até o momento era só interpretação. Primeiro a gente interpretou qual extremo que a gente ia usar, né? Depois a gente descobriu qual é o valor que torna o cosseno ser menos 1. É o cosseno de 180 graus a nível, né, na primeira volta, claro, do círculo, né? A gente está pensando inicialmente na primeira volta. Ok? Então a gente vai fazer esse cálculo que eu acabei de interpretar. Que cálculo? A parte de dentro do cosseno
tem que ser igual a π. E agora é a operação matemática básica, né? Simplesmente já corto o π dos dois lados. Então sobrou t menos 2 sobre 3. E aqui, como eu cortei, ficou 1, né? Que teoricamente tinha 1π aqui, certo? Multiplico o cruzado e terminei. T menos 2 é igual a 3 vezes 1, que é 3. T é igual a 5, porque passo o 2 para lá, somando. Então, o meu T equivale a 5. Se janeiro é mês 1, o 5 é o mês de maio. Então, a alternativa correta, a alternativa letra C. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto. É nóis, valeu, falou.